Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Empreende Direito. E hoje nós estamos recebendo aqui a Andreia e o Sandro, que são sócios fundadores da SKI Máquinas, uma empresa que nasceu com muita coragem, com muito propósito e muita visão. Então, nós vamos descobrir como foi tudo desde o começo, quais foram os principais desafios e se você quer aprender mais sobre essa história de sucesso no empreendedorismo, fique aqui com a gente. Sejam bem-vindos, Andreia, Sandro. É um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado, Bruna. Obrigado, Isa. Ah, muito bem lembrado. Agora que o Sandro falou da Isa, olha só. Talvez vocês tenham visto já, né? Que o meu host, né? Hoje seria co-host, não está aqui hoje. E aí arrumei uma substituta para ele. Até falei assim, ó, eu tirei um careca e coloquei uma cabeluda, né? Então, a Isabelle tá aqui hoje, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui apresentando como co-host com você no podcast. A Isabelle é minha filha, vocês vão ver ela num próximo episódio. E aí hoje, então, ela tá aqui me ajudando a conduzir essa conversa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, pra gente começar, conta um pouquinho sobre você, Sandro. Se apresenta pro pessoal. Bem, meu nome é Sandro, sou pai da Natália, pai da Rafaela, marido da Andreia. Sou formado em gestão empresarial pela FGV. Já trabalhei mais ou menos 25 anos na área, no setor madeireiro, desde a parte de automação industrial até a parte de serrarias e máquinas. E mais ou menos uns 6, 7 anos a gente fundou a SKI Máquinas, pensando em agregar e melhorar o mercado de serrarias no Brasil. Muito bom. Andreia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Se apresenta para quem está nos assistindo. Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Andreia, sou mãe de, como o Sandro já falou, de 2 filhas lindas, né? A Natália e a Rafaela. Eu sou formada em educação física, na verdade, né? Trabalhei por algum tempo na área, né? Na área de natação e atividades aquáticas. Só que nesse tempo eu já trabalhava com o meu pai. Meu pai tinha uma empresa e eu fazia parte administrativa da empresa, né? Auxiliava ele. Era uma empresa do quê? Mexia com ar comprimido e ele também já estava incluindo, né, nessa empresa a parte de monk, de elevação, né? De carga, essas coisas. E daí eu fazia essa parte administrativa para ele. Aí, né, eu e o Sandro conversando, ele teve a ideia de a gente abrir uma empresa e, né, falou para mim estar junto com ele nessa parte fazendo. Daí foi onde eu entrei aqui e faço, né, a parte administrativa da empresa. Entendi. Então você tá na SKI desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Legal. Antes de a gente entrar nessa parte... Quer falar? Uma coisa importante também é que nós somos uma família de atletas, na verdade. A gente gosta de jogar vôlei de praia, voleibol em geral, mas vôlei de praia principalmente. Tá a família toda... Desde quando eu conheci ela, na verdade eu conheci a Andréia jogando vôlei. E ela jogava vôlei numa pracinha, no meio do monte de piazada lá. E eu conheci ela jogando lá. Tanto é que ela era referência. Menino, era difícil encontrar uma menina que conseguisse jogar no meio do... Então ela sempre foi muito boa jogadora. E eu conheci ela jogando vôlei. E você já jogava também, não? Já jogava. E aí a gente se conheceu ali, começamos a namorar e o relacionamento foi seguindo. E até hoje a gente ainda pratica. A gente tem até uma associação de vôlei, a CVP em Curitiba, que a gente montou junto com alguns amigos, que hoje a gente dá... a gente consegue resgatar recursos do governo e da prefeitura para poder pagar professores para dar aula de graça para as crianças e adolescentes, desde 12 anos de idade até 19 anos. Legal. Então, a gente é bem voltado para esse setor do esporte. A gente gosta bastante disso aí. Recentemente teve um campeonato grande, né? No Paraná, a Taça Paraná. Eles participaram? Só que é de quadra, não. É quadra, né? Taça Paraná é um torneio de quadra, né? E o que vocês jogam? Mas teve também o da CVP, o de vôlei de praia também, que vem crianças de Jaraguá do Sul, vem de São Paulo, vem de Joinville para jogar esse torneio que a gente faz. A gente faz 5 etapas no ano.
Entendi. Pra CVP? ACVP. ACVP. Que Associação Curitiba de Vôlei de Praia. Ah, entendi. E a gente fundou essa associação justamente por causa da dificuldade que tinha quando era jovem. Porque eu jogo vôlei desde de moleque, desde criança. Então, De vôlei de praia. vôlei de praia. E a gente sempre quando ia nas pracinhas, que tem na cidade, que tem bastante, quando chovia era um caos, porque tava sempre cheio d'água. A gente tinha que levar enxada, pá, tinha que ficar limpando a quadra. A gente sofreu, Essa manutenção para poder jogar. completo. Você já era Primeiro trabalhava, você trabalhava, Isso. depois você jogava. jogar se cansado já. Às vezes a gente peneirava areia para poder ficar areia fininha e tudo mais. Então, Olha e daí, através dessa dificuldade, a gente entende que vários atletas na época, amigos meus, podiam ter virado profissional. Não foram adiante porque não tinha estrutura para ser profissional. Puxa, que E triste, hoje, né? As crianças que optam, não, eu quero ser profissional, eu quero ser jogador, a gente consegue fazer ela virar um atleta de verdade, por causa da associação. A gente tem nutricionista, a gente tem academia de musculação por trás para ajudar, Que tem legal. professores que ajudam. Tem então, meninas até que vão para CBIs, ganhar o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia, CBIs, que é um evento, né, grande, que é o brasileiro, né? Então tem algumas tipo um meninas... campeonato brasileiro. Sim, é o Banco do Brasil, né? A gente põe assim a visão do Banco do Brasil, é um campeonato, né, para os jovens, é um circuito. É um circuito, né, que são várias etapas e acontece em João Pessoa, Rio de Janeiro, então assim. E tem, né, além desses que são os atletas que acabam se destacando, tem os que fazem aula, né, que assim não tem como se diz, a maturidade ou, né, como a gente diz, não tem aquele feeling que já veio de criança, né, habilidade, mas gosto e participo dos eventos. Daí a gente, como associação, temos esses torneios que a gente faz circuito para que todos possam participar, né? Então tem sub-11, sub-13, sub-15, né? Então são categorias até que a gente acabou criando porque não existia. Então a gente vê como referência porque assim, hoje o esporte te traz responsabilidades, né? Te dá você tem que ter muita atenção, você tem que estudar, né? A gente também cobra isso do atleta sempre estar em estudo para, né? Porque sem as duas coisas não vão. Então, a gente acaba tendo isso e daí a gente criou algumas que já desde pequenininho, porque a gente tem, né? Que nem a minha de 6, tem amigos que tem e precisa já desenvolver, né? Então, hoje o esporte tá crescendo. Daí nossas filhas, que nem você falou da taça, a taça daí é um evento da quadra, né? Então, hoje a minha filha joga quadra e areia, né? Então, é um evento grande que reúne 5.000 atletas, que acontece, né, até em São José. Então, como ela joga, ela foi participar com a equipe dela lá nesse torneio, né? Então, são hoje oportunidades que nós não tivemos lá atrás, né? Sim. Que nem a gente brinca que se a gente tivesse oportunidade que hoje estão tendo, podia ser que a gente se transformasse em um atleta de alto nível, né? Mas, como se diz, temos outros propósitos, né? Sim. Então, ajudar a montar associação para outras... E isso diz muito respeito ao empreendedorismo, porque a base nossa, a minha principalmente, vem do esporte. Porque quando a gente pratica esporte, como é o caso, a gente se reunia os amigos para chegar antes do horário, ajeitar, deixar tudo preparadinho, armar a rede, arrumar. Então, isso tudo faz parte do... E também tem essa parte de você perder o jogo, ganhar, e a gente consegue vivenciar isso, olhar nas crianças de hoje em dia que estão competindo. A minha filha mesmo às vezes fica revoltada porque perdeu um jogo. Eu falei, não, é isso aí mesmo, você tem que perder para você aprender a dar valor e para você aprender que você tem que lutar, tem que se dedicar mais para você conquistar alguma coisa. Sim. Então, o esporte, ele é uma vitrine do que é o empreendedorismo hoje. Sim. Porque a mesma coisa acontece quando a gente está empreendendo. A gente tem que... todo dia a gente tem medo. Quando a gente está jogando a nossa partidinha lá, que é competição mesmo, a gente também tem o medo, tem frio na barriga. E pode perguntar para qualquer atleta profissional, ele sempre vai entrar com medo, com frio na barriga. E o empreendedor é a mesma coisa. A gente tem medo todo dia. Todo dia a gente acorda cedo e vai, pô, será que hoje a gente vai conseguir fazer aquela venda? Será que vai entrar aquele dinheiro? Será que... vai melhorar isso aqui ou ali? Então, todos os dias a gente passa por esse medo. E isso a gente vivencia no esporte. Então, a gente tem essa visão de que o esporte é um reflexo do que acontece no empreendedorismo. Então, eu acho que quando surgiu a pergunta que realmente... Como é que você decidiu virar empreendedor? Já veio de pequeno lá do esporte.
E a gente consegue visualizar também, porque eu, quando criança, eu era pobre também, era pobrezinho. Minha mãe sofria, não tinha carne todo dia para comer. A gente fala isso para os jovens, os adolescentes de hoje, ninguém nem entende isso, não tem noção. Doce, você juntava um dinheirinho para você comprar uma vez no mês um copinho de iogurte no mercado, ou um salgadinho. Isso era a melhor coisa do mundo. Nossa, agora me desbloqueou uma coisa. Que quando a minha mãe recebia o salário, ela dava 90 centavos e a gente comprava 6 pipotecas. Sabe aquela vermelhinha assim? Era 15 centavos cada uma. Inclusive, o dono da pipoteca é nosso patrocinador na CVP, lá na associação. E os filhos jogam. Os filhos jogam também, a filha, o filho, eles... Sempre quando a gente faz evento, eles vão lá dar aqueles pacotão assim de brinde para o pessoal, para quem é premiado. Nossa, mas é justamente isso aí. Não, E esses valores a gente não consegue passar. É difícil a gente passar esse valor para os filhos, para as crianças de hoje em dia. Então, o esporte ensina muito sobre isso. E agora eu fiquei pensando, quanto que 90 centavos comprava tanta coisa, né? Comprava as pipocas, me veio a imagem assim, eu voltando com as pipocas, umas balinhas ainda, assim, impressionante. Muito legal. Agora sim, você me falou que é uma associação. Então, para as pessoas que estão assistindo aqui e que muita gente gostaria, eu entro em contato com essas pessoas, assim, vez ou outra, muitas pessoas gostariam de fazer algo a mais pela sociedade. Ajudar em alguma coisa, né? Que são pessoas que já conquistaram, né, uma situação financeira ali e elas entendem que elas poderiam contribuir mais com a sociedade. Mas muitas vezes não encontram uma instituição séria onde elas possam investir. Como que essas pessoas podem fazer para ir até a CVP e, de alguma forma, contribuir com vocês? Porque para ter nutricionista, academia, as crianças, psicólogo, provavelmente ter um lanchinho, um suquinho, alguma coisa, para manter tudo isso, uniforme, né? Muita coisa. Como que essas pessoas fazem para ajudar? Hoje, sim, a associação vem criada sem fins lucrativos, né? E ela recebe recursos do governo. Então, assim, a gente, né, como até a gente é empresário, mas a gente vai atrás de outros empresários que trabalham com o lucro real para fazer aquela doação do imposto e tal. As outras pessoas que às vezes, né, não é uma empresa grande, mas, né, quer contribuir, também pode entrar em contato com a associação, né? Tem Instagram, Facebook, a CVP, lá tem os contatos e, né, não, eu quero doar, eu quero ajudar, porque às vezes uma viagem, eu tenho um evento, né, posso ajudar nesse evento. Então, assim, porque a gente sabe de histórias e histórias lá dentro, né, crianças que às vezes não almoçaram, crianças que às vezes passaram mal, né, de ter ido e não tem como, ou às vezes não tem recurso. Tinha criança que vinha da fazenda Rio Grande e não tinha dinheiro para vir, então a gente tentava bancar vale transporte para a criança não ficar, né? Hoje a gente até tem um auxílio junto da prefeitura, mas às vezes não consegue comportar a todos. Então, assim, e outras atividades. Não posso contribuir com dinheiro, mas eu posso, às vezes, ceder um salão porque a gente vai fazer uma festa. Então, tudo hoje é bem-vindo, né? Sim. Então, a gente tem dentro das redes sociais, tem todos os contatos ali. Tá. Então, é @ACVP. A CVP. Muito bom. Vou colocar e o aqui foco, na verdade, da CVP, a gente está falando de nível de profissional, né? Mas o foco da CVP é para ajudar a criança e adolescente a sair um pouquinho dessa rotina de celular, que é justamente para trabalhar no contraturno. Então, as crianças normalmente estudam de manhã e no período da tarde não tem o que fazer. Aí, a CVP entra para suprir essa necessidade. Então, tira seu filho na frente do celular e faz ele praticar uma atividade. Então, o foco maior é o social, realmente. Só que a gente focou tanto no social que a gente acabou criando alguns talentos. E daí a pessoa entrou com 12 anos, daí que tem as competição interna, que é só aqui, aí começa a competir, começa a gostar. Agora essa criança já tem 15, já começa a se destacar no cenário do estado, daí já quer competir em estadual. Agora já tem alguns que já querem ir competir no brasileiro. Que legal. Então isso é uma consequência do trabalho bem feito. E agora a gente está buscando recurso, até a gente é feliz porque a gente consegue resgatar recurso de Curitiba, através do projeto social em Curitiba, tem também no estado que a gente consegue, e agora o federal que a gente consegue, que é através do lucro real. Então empresas de lucro real podem fazer uma doação para criança e adolescente, eles comunicam
a CVP, que ela fez a doação. Na verdade, é só 3% do imposto. Em vez de você recolher ICMS para o governo, você destaca 3% para criança e adolescente. Nada nós melhor que a nossa contadora, né? A Bruna, que é contadora. E daí a CVP pode ir lá resgatar esses 3% para a associação. E sabe o que é legal? Que pode ser também que esses jovens não se tornem atletas, mas que eles se tornem futuros empreendedores, né? Exatamente. E assim como vocês entraram, você começou no empreendedorismo com o esporte, pode ser que esses jovens, não quer ser um atleta de alto rendimento, mas descubra a paixão pelo empreendedorismo nesse caminho. É porque nós, assim, dentro do esporte, que nem lá, né? A gente cobra, né? A gente acaba cobrando horário. Vai ter competição, não pode faltar. Tem que estudar, né? Perdeu a prova, tem que refazer. Então, isso dentro do empreendedorismo, né? Então, a gente brinca que dentro da empresa a gente dá risada, a gente brinca, a gente conversa, a gente chora. No esporte também é isso, né? Sim. Então, leva a gente a ter todos esses sentimentos, né? Então, a gente fica bem feliz mesmo pelas telas, né? Porque a criança tá lá, que nem tem criança que às vezes é 2 horas o treino, ela fica até as 6 horas da tarde. É 1 hora e meia de treino e a criança... Por quê? Porque criou novas amizades, né? Novos conhecidos. Agora eu posso jogar. Eu quero ver a Isabelle jogar, porque ela treina no outro horário. Então tem muito isso, né? Muito legal. Esporte molda caráter, né? Esporte molda caráter. E aí, acho que isso é uma coisa que quando a pessoa vai para empreender, também já tem uma boa base, uma boa direção. Cria resiliência. Exatamente. Porque comigo era assim, eu ficava brabo quando eu perdia, eu ficava revoltado. Eu falei, como é que eu posso melhorar? E só que não tinha esse apoio por trás, não tinha técnico. Eu era peladeiro, como o pessoal chama, né? Que jogava nas pracinhas. Então eu aprendi por sozinho. Eu mesmo fazia, daí eu ficava em casa treinando e tudo mais. E daí eu pensava, o que eu tenho que fazer? Daí eu começava É claro que na época não tinha podcast, mas daí eu via os atletas de alto nível, como é que eles faziam. Daí eu fazia o mesmo em casa, então eu sempre procurava melhorar. Isso tudo, por isso que eu falo que faz parte do empreendedorismo também. Eu porque mesmo na empresa a gente faz isso, não faz? Né? Vai atrás de um curso, vai atrás de um vídeo, vai atrás e vem implementando dentro da empresa, né? Muito legal. E aí, quando que foi a virada de chave? O que você fazia antes da SKI? Fora a parte... Com o que você trabalhava? Bem, esse mercado... Essa parte do empreendedorismo, nós estamos falando, isso já vem de criança. Daí você começa a analisar e olhar, poxa, quando é que nasceu esse negócio de empreendedorismo? Quando criança, eu já cortava o jardim dos vizinhos, pagar um dinheirinho, porque o dinheiro era escasso. Eu já fazia pipa, que eu era bom em fazer pipa, tá? Empinar pipa, eu era bom, e meus amigos, faz uma pipa para mim. E aí eu comecei a fazer e vender para os amigos, pipa. Então, eu já tenho essa pegadinha desde criança. Mas é claro que daí você vai se desenvolvendo e tudo mais. Daí a gente começa a trabalhar como CLT, comecei trabalhando no mercado, odiei. Trabalhei como empacotador no mercado, meu primeiro emprego na carteira assinada, empacotador no mercado. Eu odiava porque eu trabalhava demais. Trabalhava sábado até 10 horas da noite, às vezes, porque tinha promoção e tal. Daí mudei de empacotador, fiquei 3 meses, daí fui promovido para... que eu achava a coisa mais linda, aquele pessoal que andava repondo as mercadorias. Eles andavam com a maquininha atrás, que é a maquininha de reflexação. Daí você ficava remarcando os preços, eu achava o máximo. Eu falei assim, não, eu quero ir pra lá. A culpa era tua! A culpa era tua. Você ia no mercado uma hora, o preço era um jeito e outro detalhe. Você era o responsável por isso. O ruim era tirar a etiquetinha aqui. Mudou o preço, tem que arrancar um por um. Não dava pra pôr por cima. Não dava pra pôr por cima porque as pessoas arrancavam. E então tá bom, se você quer, eu vou te colocar lá. E não sabia que ia trabalhar mais ainda. Foi mais. Aí você virou empreendedor, descobriu que trabalhava mais ainda. Eu falei, como é que pode trabalhar tanto? Mas a minha mãe sempre insistiu muito. Isso a gente tá falando também foi... Porque na nossa época era todo mundo mais ou menos parelho, os amigos. Tem muito amigo que foi para o outro caminho. Se perdeu em droga, virou delinquente e tudo mais. E eu andava com eles. A gente caminhava junto, fazia as coisas junto. E daí algumas vezes eu parava para pensar, por que eu dei certo, entre aspas, né? Que eu estou no caminho certo e meus amigos não deram. Aí tem muito a ver com a família, né? Estrutura familiar, né? Minha mãe sempre insistiu muito, não, filho, você vai estudar, você tem que estudar, tem que estudar. E eu, como disciplinado, eu estudar. Eu trabalhava o dia todo no mercado e estudava à noite. E chegou um momento que, como eu fazia um curso técnico de eletrotécnica, aí chegou um momento que eu tinha que fazer o curso no sábado de manhã.
E eu trabalhava. Sábado eu entrava 8 horas e saía 10 horas da noite, que era o dia que mais trabalhava. Daí eu falei pra minha mãe, já fazia 1 ano e meio que eu estava no mercado. Falei assim, ou eu estudo ou eu trabalho. Eu falei assim, não, filho, então você vai largar o trabalho e vai estudar. Comecei a estudar. Daí eu comecei a fazer estágio na área. Daí comecei a ir para o outro caminho e já empreendendo também. Daí a gente começou a instalar ventilador de teto, que começou uma onda de ventilador de teto. Aí eu e um amigo meu, como empreendedor também, falou, não, nós vamos fazer essa instalação na praia. A gente pegava o ônibus, descia para o litoral, e daí as pessoas compravam o ventilador e a gente tinha a obrigação de instalar. Eu me lembro até hoje, eu ganhava $10 na época por ventilador. Só que a gente ia sem estrutura nenhuma. A gente chegava na praia, descia em Matins, e agora, onde é que é o primeiro lugar? Ah, em tal lugar. Ou paga táxi ou vai caminhando. A gente caminhava igual uns camelos. Instalava o ventiladorzinho, passava o dia inteiro lá. Ah, para achar a casa. Para achar a casa, instalar o equipamento e ganhar o seu dinheirinho. E assim foi. Aí voltou, depois eu comecei a instalar alarme residencial. Daí eu estava também como CLT. E só que sempre sendo muita exigência, né, e pouco dinheiro, né? Pouco retorno. Então eu falei, como é que eu posso sair disso? Mas eu continuava estudando, sempre estudando. Eu nunca larguei os estudos. E assim foi. Daí até que chegou um momento que eu achei um bom trabalho, uma boa empresa, que chamava Mahara Automação. Só que nessa empresa, para eu trabalhar, eu já era formado em curso técnico, né, de eletrotécnica, já tinha meus 19 anos. Eu tinha que fazer viagens a trabalho. E minha mãe nunca apoiou isso, ela não gostava. Eu falei assim, mãe, eu faço isso para ganhar dinheiro. Não, então vamos fazer um teste, vamos ver como é que é. E daí eu ingressei nessa empresa. E essa empresa era focada em automação industrial para o setor madeireiro. Então foi aí que nasceu, que eu comecei a aprender sobre o setor madeireiro. Então eu viajava o Brasil todo fazendo instalação de equipamento. E aí eu me destaquei nisso. E uma coisa que a gente sempre fazia, que eu faço até hoje, eu digo até que foi uma das bases para eu abrir o olho, cair a ficha de que opa, eu posso empreender sozinho. Porque eles simplesmente me falavam assim, ó, você pega a tua caixa de ferramenta, você vai lá em Cuiabá, na empresa tal, instalar equipamento. E nessa época não existia celular. Era tudo no orelhão. Então ninguém tinha. Aí você tinha que... E a passagem, eu lembro até hoje, era a coisa mais linda. Aí eu ia de avião, quando era um livro. Era um livrinho, assim, né? Coisa mais linda da Varig, que ainda eu me lembro. Descia no avião, nossa, era um luxo. Eu me sentia o máximo. Rico. Assim, nossa, riquíssimo, exatamente. Assim, porque é caríssimo, né? Eu pensava, Sim. quando é que eu ia poder pagar uma passagem dessa, né? E eu fazia questão de quando era longe, algum lugar diferente, eu faço, não, eu vou, porque eu gostava de conhecer os lugares, né? E Mas põe aí que não eram, assim, na cidade, né? No lugar. Então, madeireira sempre no meio da floresta, no meio do mato, né? São lugares mais restritos, né? E eu adorava. E quando eu ia, eu procurava fazer o melhor serviço possível. Então, tudo que eu pegava para fazer, mesmo sendo difícil, sendo chato, eu fazia o melhor possível. E depois eu migrei desse setor da parte técnica para um setor que eles falam assim, agora você vai criar um setor que se chama de assistência técnica. Você vai... descobrimos que lá no Rio Grande do Sul tem 50 empresas que têm nossos equipamentos. Eu quero que você faça uma manutenção preventiva nesses equipamentos, para que o equipamento não pare de funcionar. Daí eu criei um setor de manutenção preventiva realmente. Então o que eu fazia? Pegava os 50 clientes, ligava para todos eles e falava assim, ó, semana que vem eu vou estar na sua região e o custo para eu ir até aí, se eu fosse exclusivo para você, ia custar R$10 mil, por exemplo. Eu vou até aí e vou cobrar só 1.000 de você, porque eu vou atender outros clientes. Só que eu não tinha nenhum cliente ainda fechado. Então eu tinha obrigação de fechar 10 pelo menos dos 50 para garantir os custos. E eu fiz isso, comecei a aplicar esse trabalho. Aí eu fechava 10, 12 e tal, pagou a passagem, pagou a ida e a volta, beleza. Eu pegava e seguia a viagem. E lá eu passava de um por um, então eu passava nos 50. Porque eu fechei 12, mas quando eu passava e estava lá, eu tô aqui. Você precisa de alguma coisa? Ele sempre precisava de alguma coisa. Ou eu vendia algum produto, ou eu fazia manutenção no equipamento. E sempre rendia bons frutos para a empresa. Sim, muito bom. Tanto é que depois eles me agora você vai para vendas. Eu não tinha noção de vendas nenhuma. Nesse setor era você e você. Daí eu puxei mais gente, né? Daí a manutenção, eles viram que era funcionou. Lucrativo, assim, beleza. Então, vamos colocar mais gente. Daí puxei mais 3. Fazer esse trabalho. A gente fazia isso no Brasil inteiro. E para a empresa era super bom, porque muitas empresas, hoje a gente fala que elas sofrem, não é porque o produto é ruim,
é por causa do pós-venda. A assistência técnica é ruim. Nosso equipamento mesmo, a gente vive falando lá, conversando lá com o André. Todo o equipamento vai dar problema. Você pode comprar o melhor carro do mundo, sabe, para comprar uma BMW, o que for, uma Ferrari. Vai chegar um momento que você vai precisar trocar o óleo da Ferrari. Vai precisar fazer uma manutenção na BMW. Se você não tiver uma assistência técnica por trás, alguém que faça esse trabalho, você vai dizer que o carro não presta. Sim. Que o carro é uma porcaria. Porque você está com o carro parado lá na garagem porque não tem como trocar o óleo no Brasil. Entende? Então, o segredo às vezes não é o equipamento em si. O segredo é a manutenção pós-venda que tem por trás. Sim. Você tem que dar assistência para o seu cliente. Se você não der assistência para o cliente, ele vai esquecer de você, ele vai te odiar. Então, pode ser o melhor equipamento do mundo. Se você não tiver um trabalho pós-venda, uma assistência técnica por trás forte, você não vai sobreviver. Sim, e aí o equipamento vai ser bom por um tempo, Isso. aí aparece seu concorrente lá e vai vendo. Fala, não, mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu te vendo e eu continuo te acompanhando. Seu equipamento vai ser bom pra sempre. Isso Então eu mesmo. troco. É isso aí. Fica fácil trocar. Isso mesmo. Aí depois você começou a vender. Fui para vendas. Daí em vendas era outro desafio. Muito mais difícil. Vendas era muito mais complicado. Porque quando eu ia nos clientes antigamente com assistência técnica, eu era o técnico. Os caras estavam com algum problema. Eles tinham recebido de braço aberto. Ô, Sandro, vem aqui. Que bom que você veio. Meu Nossa, herói. na hora certa. Tanto é que eu ficava brabo, porque às vezes eu tentava voltar embora na sexta, porque geralmente eu ficava segunda a sexta viajando e voltava final de semana para casa. E queria ser atleta ainda na época. Então eu treinava. Só um detalhe, fora. a gente namorava já tava Já namorando. tava namorando já. E era assim, né? Era, às vezes, semana toda, era segunda ele saía, era só final de semana. E olha lá, porque não se falava, né? Aí no final de semana, a criança ainda, né? Que eu brinco, queria ir jogar vôlei, né? Eu tinha sonho de ser atleta ainda. Então, quando eu tava durante a semana lá, de dia eu trabalhava, porque às vezes a pessoa pergunta, poxa, como é que você consegue melhorar a tua vida, ser mais eficiente? Não é nas 8 horas de trabalho do dia. Sim. É o que você faz depois. Aí o que eu fazia? Como eu queria ser atleta, então eu trabalhava às 8 horas lá, e de noite eu ia correr, ou eu ia na academia, eu ia fazer alguma atividade física. Por isso que eu falo que a veia do esporte, desde pequeno, ficou em mim e até hoje sigo essa pegada. É claro que hoje, como empreendedor, a gente acrescenta outras coisas agora, né? A gente, além de ter as crianças, a família, a gente dá disciplina para ter tempo para a esposa, para as crianças, tem que ler, tem que ter bons contatos, então tem que fazer tudo. Então, se parar para pensar, quando a gente era mais jovem, a gente tinha muito mais tempo livre. E hoje a gente tem muita área de coisa para fazer com adulto, né, e empreendedor, que se você não tiver disciplina, você não consegue trocar. E o quanto é importante o esporte para manter não só o físico, mas a sanidade mental. Isso. Não é? Porque isso que você falou é muito valioso. Porque o quanto você evolui não tá dentro das 8, 10, 12, 16 horas que você trabalhou. É que quando eu trabalhava, é o depois, o que você noite, faz né? depois. Coisa que é difícil de mostrar para os jovens, porque a gente trabalhava o dia inteiro, pesado, serviço pesado no mercado, e à noite ia para a escola, ia estudar. Eu me lembro até hoje, voltava 11 horas, 11h30, e não vinha de carro, como é hoje o conforto, né? A gente voltava de ônibus. E ainda torcendo para não dormir e não perder o ponto. E não perder o último ônibus. Não perder o último ônibus, né? Nossa, eu lembro, eu voltava babando. E aí o cobrador, né? Agora não tem mais, né? Mas o cobrador falou assim, moça, tá chegando. E aí eu acordava assim, assustada e descia do ônibus. Nossa. E daí, só para complementar, quando eu falei que quando a gente era técnico, os clientes chegavam de braço aberto. Recebia, poxa, que bom que você veio, eu tava precisando de você mesmo. Vem aqui, arruma meu problema e resolve. Era o herói. Era o herói. Daí fui para vendas. Tchau, Sandro. Daí vendas, ele não já chegou o vendedor. Aí fala vendedor, já fica combinando. Vai querer vender alguma coisa. Ele veio que empurrar alguma coisa. Já não é mais tão herói. Para alguns é até um vilão já, né? Chegou o vendedor. Daí, como eles me conheciam, conhecia todo o Brasil inteiro, todo mundo, eles me recebiam. Porque às vezes até eu dava umas dicas, resolve isso aqui desse jeito. Então eu comecei em vendas. Foi um desafio bem grande, porque tinha que fazer vendas novas. Então, às vezes, os clientes que compravam, ele já comprou e não precisa desse momento. Mas tinha que visitar os outros. Então, e você não se sente preparado, né? Porque você vai apanhando. E vai. Mas como eu era muito técnico, eu conhecia tudo do equipamento, sabia como funcionava. Então, para mim, foi até mais fácil essa área de vendas.
E também comecei a fazer feira, daí teve feira, daí comecei a ir para América Latina. Daí fui para Equador, fui para o Peru, Bolívia, E dele Argentina. coleção de passagem. Costa Rica. Olha. Nossa, eu adorava. Então, E a tem que ir pra namorada todo em lugar. casa, né? Esperando o final de semana. Esperando o final de semana. Quando, né? Que daí, às vezes, nessas viagens era mais do que uma semana, né? Era 2 finais de semana com certeza, fora, né? 15 dias. E Não não é? tinha nem celular Não. pra falar, tô bem, não tô. A gente Aí ficava sem comunicação. Sinal de Não, fumaça, ligava, a gente né? brincava, né? Ligava. Mas era de orelhão, mas a gente também não tinha dinheiro pra tá, né? Então, e as Tantas fichinhas, horas. como se diz, ó, a fichinha, o cartãozinho comia rápido, Não, né? internacional, imagine se. 2 quando segundos antes ligava- também. Se quando ligava intermunicipal, Ah, já. você já ia ouvindo ali, né? Quando era cartão. Pip, pip, imagine internacional. Era, oi, tô vivo, não tô aprontando nada. Não, a gente sabia mais porque, assim, até tem um conhecido nosso que trabalhava junto, então a gente acabava sabendo, né? Aham. Mas era aquela história, também é uma preocupação, porque imagina, a pessoa que tá lá do outro lado, foi pra não sei que lugar, às vezes lugar que você nunca foi, não Aham. conhece, não sabe nem Sabia como nem que que é, né? existia. Eu falei que eu não sobreviveria, eu acho, né? Nessa mundo, eu não sei se eu sobreviveria, porque é difícil. Olha, É desafio, né? Mas eu acho que o desafio faz parte do crescimento, né? A gente tem que... Não pode estar confortável. E falando dessa coisa de desafio que você comentou, voltando nas vendas, né? Deve ser muito difícil, por exemplo, você tava num técnico onde todo mundo, tipo, gostava de você e queriam você lá. Aí do nada, quando você é vendedor, o vendedor tem que aprender a levar muito não, né? Aham. E aí nessa questão, daí volta também no esporte, porque no esporte você não gosta de perder. Nas vendas você não gosta de levar não. E aí aquela sensação, né? Como que foi pra você isso? De, tipo, aprender a lidar com esses nãos? Foi de boa? Aí o esporte ajuda, né? Porque às vezes você leva umas lambadas no esporte lá que você, poxa, podia ter ganho e faltou isso aqui. Aí você tem que aprender as técnicas, né? De venda, né? Isso ajuda bastante. Aí você tem que voltar pra escola e entender, né? Daí, até isso foi uma coisa legal, porque nesse momento, aí me virou a chave também que, para virar empreendedor, que eu pensei assim, eu tinha 28 anos de idade. E já rodei bastante, sabia tudo. Daí eu pensei, poxa vida, eu faço tanta coisa pela empresa, né? Eles falavam assim, ó, você tem que ir pro Peru semana que vem e tem que fazer venda lá de pelo menos 200, 300 mil para a empresa. Falei, tá bom. E eu me virava. Depois eu via quanto era a passagem, quanto ia gastar, fazia os levantamentos, fazia tudo sozinho. E falava só, tem que comprar tal passagem, tal dia. Daí a moça comprava a passagem e me dava o dinheiro. E eu tinha que me virar lá. Imagina, chegar num outro país, você não conhece nada, não sabe onde é que vai estar, mas tinha uma noção de onde é que estava. Aí tinha que fazer um estudo onde estavam as madeireiras, né? E sempre é no meio das florestas. Então, tinha que se virar. Daí eu começou a cair a ficha. Falei, poxa vida, se eu faço isso para a empresa, eu poderia fazer para mim mesmo, né? Já tô fazendo tudo sozinho, Já faço sem tudo apoio. sozinho. E voltava com pedido, porque eu já me sentia na obrigação. Então, por isso que eu falo que a gente sempre tem que procurar fazer o melhor possível. Algumas vezes eu levava a revés, mas se esforçava e fazia o máximo. Não, tem que voltar com alguma coisa, porque a empresa depende disso para sobreviver. E daí isso aí também foi uma virada de chave para falar assim, vou empreender para mim mesmo. E daí eu voltei, só que foi assim, daí entra nessa parte que você me perguntou, Isa. Tem que voltar a estudar, porque para empreender não depende, não adianta só vender. Para ser empreendedor, você tem que entender de finanças, tem que entender de vendas, você tem que entender da contabilidade, de várias coisas. De Assim, pessoas. pessoas, principalmente. Isso é uma coisa legal, que daí a gente, como está convivendo todo dia, com pessoas a gente aprende, né? Aprendi no dia a dia. Falei assim, tem que voltar a estudar. E aí eu fui fazer faculdade com 28 anos. Eu decidi, não, para eu melhorar, eu tenho que voltar a estudar. Porque eu só tinha um curso técnico. Naquela época, a gente fazia o segundo grau, que eram 3 anos o segundo grau. Aí você fazia 4. E no meio, nesse processo dos 4 anos, você fazia o curso técnico. Daí eu fiz a eletrotécnica, que me favoreceu para entrar na empresa que eu estava trabalhando, que já era uma baita empresa. Me ajudou muito, aprendi. Eu não tinha nem conta no banco, para você ter uma ideia. Com 19 anos de idade, eu entrei na empresa. Você tem que abrir conta no banco. Eu falei assim, Qual banco? Que banco? daí a moça assim? encaminhou tudo. Não tinha carteira de motorista. Falei, você tem que tirar a carteira. Você vai viajar só de ônibus. Daí eu já fui atrás de tirar a carteira. Aí os amigos ajudaram. Naquela época eu daí emprestava o Fusquinha. Dava o Fusquinha, aprendi a estacionar. Imagina você desse tamanho no Fusquinha. Você é Muito engraçado, legal, né? E a Como gente aqueles foi... desenhos? Né?
E vai se desenvolvendo. Daí eu falei assim, tem que fazer faculdade. Eu até acho legal fazer faculdade um pouco mais tarde, porque às vezes o jovem pensa, eu tenho 18 anos, tenho que fazer faculdade, porque minha mãe tá pedindo, porque... Eu acho até que às vezes é melhor amadurecer mais e você saber o que você quer da sua vida, para depois você tomar a decisão de onde estudar, porque você vai ganhar muito com isso, você ganha tempo, e hoje em dia tempo é escasso, né? Então, daí eu resolvi estudar. E daí, como é que eu faço para estudar? Não dá para fazer cursinho, porque eu tô sempre viajando a semana toda. Falei assim, peguei a apostila emprestada dos amigos, falei, vou começar a estudar. Era um negócio grossão lá e tal. E eu fazia as viagens, e eu lembro que eu tava na Argentina, na época. Fiquei 15 dias lá. Levei o livro e de noite eu estudava. Estudava. Daí eu quis fazer Cefet. Na época era Cefet, é o TFPR hoje. Falei assim, vou fazer um faculdade na minha área mesmo. Daí existia a automação industrial. Gestão em automação industrial. Como eu já era eletrotécnico, falei, tem a ver com a minha área, eu vou fazer esse curso aí. Vou fazer esse vestibular. Daí, uma semana antes, eu falei assim, vou entrar fazer um cursinho. Aquele cursinho de 2 meses, 3 meses, que Pré-vão, né? Isso, daí eu peguei de uma semana, no apogeu na época, que era o que mais aprovava. Então, vou pagar esse negócio aí e vou fazer. E uma semana indo lá. Mas eu, na verdade, acreditar que eu ia ter sucesso, passar no vestibular, eu não tinha. Não. Aí fiz lá o teste, fiz o vestibular e deu que eu passei, né? Mas eu não... Tanto é que nós estávamos na casa de um amigão nosso, né? E daí ele falou assim, vamos olhar, você já viu o resultado? Eu falei assim, nem vi, porque nem não vou passar, olhar. Nem vou olhar. Daí foram lá, abriram lá, eu olhar, falei, tá aqui, você passou. Daí já vieram com tesoura, com um negócio pra cortar meu cabelo. Eu falei assim, não, vocês estão de sacanagem. Daí eu já fiquei bravo, porque eles me seguraram e veio e arrancou mesmo. Eu falei, que palhaçada, né? Cortaram, então deve ter passado. Que agressão, Daí fui lá olhar e realmente tinha sido aprovado. Que legal. Daí falei, beleza, né? Maravilha. E como é que eu vou fazer a faculdade agora? E agora? Aquela pergunta. Porque eu tinha que fazer minha obrigação na empresa. Toda semana eu tinha que viajar. Aí cheguei na empresa e falei assim, vou conversar, né? Vou negociar. Então tem essa habilidade de negociação, a gente vai aprendendo também, né? Vou conversar com a diretoria lá, vou ver o que eles me dizem. Eu sabia que era um bom funcionário, eu falei assim, vamos conversar. Falei, o negócio é o seguinte, olha, eu acabei passando um vestibular aqui, vou fazer automação industrial, que é justamente a empresa era de automação industrial. Sim. Daí, só que eu precisava que vocês pegassem mais leve aí, pra eu não viajar toda semana. Eu viajar uma semana, fica 2 aqui, ou alguma coisa assim. Falei assim, a diretoria falou assim pra mim, não, aqui você foi contratado para trabalhar, fazer as vendas, eu já era vendedor na época, e você vai precisar viajar. Nós não vamos ceder espaço para você fazer tua faculdade. Falei, então tá bom. Beleza? Apoio 0. Falei, tá bom, não se preocupe, porque eu não venho mais conversar com vocês sobre isso, pode ficar tranquilo que eu vou fazer minha função. E aí, como de um lado não deu certo, eu fui pro outro lado. Fui conhecer os professores da faculdade. Daí, os tempos que eu estava aqui, não era que na área de vendas, a gente planejava melhor os roteiros, que daí era uma equipe. Tinha um gerente que falava assim, você tem que ir esse mês você tem que fazer o Paraná, 2 regiões no Paraná. Então, daí eu conseguia ficar uma semaninha aqui, no mês e tudo mais. Daí, na semaninha, eu ia lá e conversava com os professores. Daí, eu ia para aula, era dedicado, já entendia pra caramba de automação, sabia tudo que os professores falavam. Eu era um bom aluno, tecnicamente. E aí, todo final de aula, eu conversava com os professores. Olha, professor, o negócio é o seguinte, eu trabalho numa empresa de automação, só que eu preciso viajar. Geralmente, eu tenho que viajar, eu tenho que ir pro Peru, às vezes eu vou pro Equador, às vezes eu faço coisa do Brasil. Dá pro senhor pegar leve aí nas faltas e tal, será que... Olha, eu vou dar falta normal para você. Daí, se você for bem nas matérias, a gente conversa no final. E assim foi. E fui levando desse jeito. E aí eu me dediquei no quê? No mais difícil. Cálculo, eletrônica e tal. E eu, estudava e beleza. E deixei as mais simplesinhas, artes, essas coisas que tinha lá, filosofia, deixava meio de lado. E no primeiro ano, eu fui aprovado em todas as matérias. Porque daí eu conversava e tirava nota boa e tudo mais. Sim. Só reprovei justamente na matéria principal, que era gestão elétrica. Pô. Que era a parte comercial da gestão elétrica, porque eu deixei meio de lado. E era a coordenadora do curso. Eu falei, professor, como é que você me deixou? Eu falei, não, mas só você reprovou por falta e tudo mais, agora não tem mais. Você reprovei só nessa matéria. Daí eu tive que repor ela no outro ano, fazer em outro horário de manhã. Mas daí eu já estava... Porque eu deixei um pouquinho de lado essa professora.
cuidei mais dos outros. Então, os outros eu fui aprovar. E fui levando assim. No final das contas, em 4 anos, eu consegui me formar. Olha que bom. E aí, eu me formando, eu já tinha 32 anos. E daí, a gente decidiu que nós tínhamos que casar. Enrolei a minha esposa, coitadinha. Por quantos anos você Sabe enrolou a ela? semana? Você 10 casou? anos, né, Flor? 10 anos. 10 anos. O noivado foi 10 anos. 10 Não, aninhos. a resiliência de tudo o Dos negócio dois. tá em você. É. Claro. Ficou aguentando 10 anos. Ai, viaja, fica um tempão fora, final Ah, de e semana daí, vai, que vai vai acontecer? jogar. O que e vai Não. acontecer? Não, é que né, a gente tem que se preparar, né? Tem todo um planejamento. Que virou vendedor, então o vendedor tem um planejamento. Conquista, né? Diplomacia. E você não sabe o que eu propus para ela quando eu pedi para ela vir me ajudar na SKIP. Daí depois eu falei assim, ó, se eu faço para os outros, eu faço para mim. Me formei na faculdade, a gente casou, aí surgiu, é por isso que eu falo que é coisa de Deus mesmo, né? Você quer melhorar, você tem que fazer alguma coisa diferente, tem que buscar alguma forma de Sim. evoluir. Como é que você faz isso? Você vai estudar, ou vai ralar, ou vai melhorar de alguma forma. Então, logo que eu me formei, o dono da empresa, de uma indústria de máquinas realmente, porque eu trabalho na área de automação, então na área elétrica, eu instalava equipamento para melhorar o processo dentro das fábricas. Daí, como eu fazia feira fora do país, uma feira que eu fui no Equador, aí foi junto um diretor de uma empresa em Santa Catarina, de uma indústria realmente de máquinas. E lá ele falou assim, olha, a hora que você pensar em sair da tua empresa, venha trabalhar comigo que eu tenho uma vaga de gerente para você lá, comercial. Eu falei, tá bom, nem dei bola. Daí ele me ligou, um tempinho depois, me ligou, Sandro, lembra que aqui é o Carlos e tal, lembra que da vaga de gerente comercial, tô precisando de você aqui. A gente tinha acabado de casar, né? Tinha recém-casado, ele veio pro casamento, inclusive, pegamos uma lua de mel, que a gente teve a folga da lua de mel, fomos lá na empresa para ver a proposta de trabalho, que foi lá em Lages, em Santa Catarina. Aí chegamos lá e falou assim, não, eu preciso de você aqui, para você gerenciar a equipe comercial, você é bom na área, mas não entendia nada de máquina. Eu entendia da automação. E acabamos fechando o negócio. Falei assim, tá bom, vou vir trabalhar. Aí voltei para cá, pedi a conta na empresa e fomos morar em Lages. Então a gente se casou. Isso. A gente casou em outubro, né? Então foi assim, casamos em outubro, fomos viajar para lá, recebemos uma proposta, voltamos, arrumamos as coisas, ele pediu as contas, em janeiro ele já estava trabalhando lá e nós já estava se mudando. Só que a gente já tinha nosso imóvel aqui, a gente comprou um imóvel já pra gente morar. Então, olha que afortunado, né? Sim. A gente casou, já tinha nossa própria Já tinha pra casa, onde paga, ir. quitada, tudo belezinha, tinha carro, tudo. Então isso é uma coisa excelente. Só que a gente acabou não morando 2 meses no 2 imóvel, meses. né? Eu morei mais que ele no sobrado, porque daí ele, né, tava para lá, daí eu tive que ficar até terminar de fazer as coisas, daí fomos Fomos lá. receber esse desafio, né? Porque você sai de uma cidade que você mora, eu, né? Principalmente eu. Ele já estava acostumado a viajar em outras cidades. Eu nunca fui, né? Tipo, sempre pertinho. Então, ir morar em outra cidade, sair do meu emprego, né? Que eu era professor de natação, dava lá natação no Gustavo Borges e outras escolas. E daí ir pra lá e fazer o quê? Será que lá vai ter? Será que não vai ter? Mas vamos embora, né? Se for para dar certo, vamos pra lá. E aí lá também aprendi pra caramba, porque daí era outro setor, que é o setor que eu tô hoje, que daí é uma indústria. Então tinha 300 funcionários, eu gerenciava a parte comercial, cuidava dos vendedores do Brasil e América Latina todo, daí tinha na África do Sul também. Já comecei a estudar inglês, já fui atrás para melhorar também, fui fazer FGV. Daí tinha FGV lá, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. Então aí que daí você aprende muito mais coisas. Daí eu olhava aqueles professor espetacular, se pegava só retinha 20% mais ou menos do que eles passavam. Então, tudo empresário, gente de sucesso. Falei, cara, ser empreendedor não é fácil não, mas vamos encarar. E daí nessa época eu já tive que abrir meu próprio CNPJ. Então o CNPJ da empresa, na verdade, tem... 2008, né? 2008, Que a gente já abriu. tem bastante tempo. Então eu já tinha um CNPJ porque eu emitia nota fiscal. Então meu salário eu recebia comissão lá, a parte das vendas. E a gente acabou ficando nessa empresa, na indústria. Daí eu fazia... Como eu era muito... Eu sempre fui muito... Eu gostava de conhecer os setores. Então já no primeiro mês eu fiquei na fábrica, entendendo como funcionavam as máquinas. Porque eu sempre entendi que para eu poder ser um bom vendedor, eu tenho que entender bem na parte técnica. Então, eu fui para dentro da fábrica e aprendi como que fabricava as máquinas, para entender o processo. E como eu sou uma pessoa sinestésica, né? Aí eu aprendi Mão na como é que funciona. massa. Mão na massa. E quando viajava a campo, ia os técnicos, né?
E eu acompanhava os técnicos também, via o que eles faziam, como que era o trabalho em campo, como é que montava, e eu fui aprendendo isso aí, o processo. E aí teve um momento que a gente precisou voltar para Curitiba. Então eu falei, agora tem que voltar para Curitiba. Eles ficaram um pouco decepcionados lá na empresa, porque eles queriam que eu seguisse carreira, que fosse diretor comercial e tudo mais. Foram 3 anos lá, né? É. E eu pensei, tem que voltar, não tem jeito. Daí voltar pro zero de novo na empresa que eu trabalhava, tinha oportunidade. Daí eles falaram assim, não, você pode ser representante comercial, só fazer a parte de venda. Porque a gestão, a gerência, eu vou te falar, é complicado gerenciar muitas pessoas, mas a gente aprendeu, foi bem. Eu falei assim, então tá bom, você é representante, mas eu tinha um preconceito com relação ao representante. Porque todos os representantes que eu gerenciava, eles ficavam pedindo adiantamento de dinheiro. Eles vendiam bastante, ganhavam uma comissão gorda, mas sempre estavam quebrados. Eu não entendia por que era assim. Sempre ferrado. Eu falei assim, poxa, como é que eu vou dar certo se os caras estão numa região boa e não conseguem? Ele falou, você quer escolher a região, pode escolher. Como eu voltei para Curitiba, eu falei assim, vou escolher Minas Gerais. Pô, mas Minas? Por que você não fica no Paraná? Eu falei assim, não vou ficar no Paraná porque eu tava com medo que não desse certo. Porque daí eu ia tirar o representante que já tinha no Paraná. Eu imaginei que eu ia aguentar uns 6 meses só, porque eu tinha dinheiro para ficar 6 meses. E ia largar, ia buscar outra solução. E em Minas não tinha ninguém. E era um mercado que estava abrindo. E tem muita madeira de eucalipto lá. Eu falei, vou para Minas que não tem ninguém. Se não der certo, vocês não perderam nada. A empresa continua com o representante no Paraná e não perde nada. E aí eu fazia o que eu já sabia fazer. Pegava o carro, rodava 15 dias na região, deixava o carro lá, voltava de avião. E foi assim. E pelo trabalho e disciplina que a gente tem, eu consegui fazer várias vendas lá e a gente começou a prosperar nesse mercado. Então não foi um tiro no pé como eu imaginei, foi bem útil, bem agradável. Só que chegou um momento que acabou, porque existia floresta de pinos e de eucalipto, e a empresa era muito focada, a indústria, em madeira de pinos. E chegou um momento que acabou o pinos na região, ninguém mais plantava pinos, porque a madeira de pinos demora 15 anos para ela ficar madura para fazer a colheita e cortar. O eucalipto demora 6. Nossa. Então todo mundo trocou a floresta de pinos para eucalipto. E o mercado tinha preconceito com relação ao eucalipto. O mercado que eu digo do pallet, que é o mercado que mais cresce do setor madeireiro. E ninguém queria o eucalipto na época. E aí as empresas pararam de investir, porque não tinha mais o pino, só tinha o eucalipto. Porque lá também tem muita usina de ferro. Então eles usavam a madeira para queima, para derreter o minério de ferro. E daí sobrava madeira, e daí só que o pessoal não queria mais eucalipto. E o mercado começou a declinar. E aí começou as vendas a cair. Aí realmente nasceu a SKI. Aí foi a pegada. A hora que o mercado começou a ficar ruim, a SKI nasceu. Então explica, por que que ela não nasceu quando o mercado tava bom? Por que que nasceu quando o mercado começou a ficar ruim? É por isso que falam, né? Que é na crise que você ganha as suas fortunas, né? Tem essa história e é verdade. Porque daí a gente abre o olho para outras coisas. A gente tava cego para aquele mercado de vender máquina nova. Daí o que eu falei? Eu tenho que fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro. O que nós vamos fazer? Eu falei assim... Amorzinho, Andréia, vem aqui conversar. A gente teve uma conversinha, falei assim... Falei, ixi, lá vem, alguma coisa tem, né? Se junta comigo que você vai se dar bem. Então, Cola na minha que é sucesso. Ela trabalhava com o pai dela na época, na empresa do pai dela, e falei assim, olha, Flor, é o seguinte, o mercado está declinando, máquina nova não está mais vendendo, mas eu tenho um pulo do gato aí que a gente pode ganhar dinheiro. Ela falou assim, como? A empresa que vendia a máquina nova, a empresa lá, quando o cliente fala assim, eu quero aumentar minha produção. Então ele faz 100 metros de madeira por dia, por exemplo. Eu quero fazer 150. O que ele tem que fazer? Ele tem que tirar uma máquina usada e colocar uma máquina nova, com um volume maior de corte, para fazer os 150. E essa máquina usada, a indústria não absorvia ela. Ela ficava jogada no canto das empresas. Ninguém usava essa máquina. Ficava lá abandonada. Se tornava ferro velho, né? Se tornava ferro velho. Eu falei assim, o que você acha, minha esposa, da gente abrir uma empresa em paralelo? Eu vou continuar vendendo as máquinas novas, mas a gente vai fazer um negócio melhor agora. A gente vai pegar a máquina usada do cliente no negócio e vender a nova.
Por que isso? Porque a máquina usada perdia valor e o cliente não tinha o que fazer com ela lá. Aí nasceu a SKI. Daí, assim, eu vou fazer um teste com o cliente. Como eu tinha muita confiança com os clientes, tinha alguns que falaram assim, a gente começou sem dinheiro nenhum. Não tinha o dinheiro para comprar a máquina, porque era um valor alto dos equipamentos. Ele me falou assim, eu queria comprar essa máquina tua, eu tinha para comprar uma máquina. Ele falou assim, não te vendo essa máquina. Eu só vendo para você a linha toda. Eram mais ou menos umas 10 máquinas. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso aí. Tipo, na época custava 100 mil reais. Na época. Eu falei, não tenho dinheiro para comprar todas as máquinas. Eu posso comprar essa de 10, parcelado. Não, só se você levar tudo, 100 mil. Eu falei, você não tem como comprar. Ele falou assim, não, você leva elas e quando você vender, você me paga. Caramba. Na confiança do cara. Porque amigo de longa data. Ia ficar parada a máquina. É isso, estava abandonado lá. Eu falei assim, leva, depois você me paga. Eu falei, tá bom, mas aí o medo de você não conseguir encarar o desafio, né? Na verdade, Sempre quando tem um ele desafio. chegou com essa, né, que falou com o cliente falou, eu falei assim, o que eu vou ter para vender para poder pagar se a gente não der certo? Porque é um medo. Imagine, você pegar 100 mil, você não tem nada. Na verdade, nós tinha um carro só, Carro. E Que a foi o gente que usava, foi no negócio, né? que acabou saindo o negócio. Mas você pensava assim, meu Deus, e se não der? Primeiro, o que eu vou fazer com esse resto de máquina, né? Que a gente estava interessado em uma. E pagar, né? Porque, assim, uma das coisas que meu pai sempre, como empresário, é a honestidade e o pagamento. Por mais que você... Meu pai sempre honrou, né? Isso. Pagar funcionário e tal. Eu falava para ele, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos Daí fazer? eu falei pra ela, eu preciso da tua ajuda. Você tem que me ajudar na parte administrativa, que daí o comercial eu faço e eu conserto a máquina. Daí eu fui lá pra ele, então tá bom, negócio fechado. Fiz um contrato dos equipamentos, tô pegando a máquina por 110 mil, todos os equipamentos, um por um, e eu vou te dar o meu carro no negócio. Daí eu conversei com ela, peguei o nosso carro e empurramos lá. Ele nem queria, né? Ele não... Falei assim, não precisa. Falei, não. Dei meu carro lá, valia 30 mil reais. Deixei o carro, fui até lá. Aí quando eu tenho um caminhão lá, e trouxe todas as máquinas no caminhão, vim de viagem com o caminhão. Ele veio com o caminhoneiro para economizar, né? Porque ele tinha ido. Levei Para deixar o outro carro, caminhão. deixou o carro, veio o caminhoneiro, levou 3 de dias, né? carona. 2 dias, com as máquinas. Quando ele chegou, eu olhei assim e falei, Era uma carreta. Tudo Uma carreta isso. cheia de máquinas. esses tipo, ferro velho, porque para mim, né? Não Uhum. conhecia. Ferro velho, né? Pensei, e agora? O que fazemos? Não tinha nem O onde que guardar. queremos? Não tinha nem onde guardar. Não tinha nem onde Daí a guardar. gente colocou nos fundos lá da empresa do pai dela. Daí o que eu fazia? Continuava fazendo as viagens e vendendo máquina nova. Só que daí quando eu voltava, que eu ficava 15 dias fora viajando. Quando eu voltava os outros 15 dias, eu ficava lá atrás. No cola que você vai se dar bem. Escuta o que ele tá falando. Cola em Escuta- mim que é sucesso. Escuta o que ele tá falando que nós fazíamos. Eu ficava lá atrás, não tinha nem cobertura, era aberto. tudo aberto. Aí eu não sabia, eu sei como fazer a parte mecânica, mas eu não sou bom com lixadeira, com solda, eu não gosto disso aí. Parte elétrica eu dominava, mas a parte mecânica em si eu nunca gostei muito. Mas eu mesmo fazia, eu e ela se juntava lá, Ele vamos ter que levou arrumar isso aqui sorte, agora. porque meu pai era mecânico, né? Então, algumas coisas a gente aprendeu, né? Sim. O que é um rolamento, mancal, né? Tipo, não era assim quando ele falava, eu ficava, né, no ar. Quando precisava soldar, a gente contratava né? uma pessoa específica só para soldar e fazer essas coisas. E daí, por... Mas você teve muita sorte de casar com a mulher certa, né? Também. Que esperou Assim, o que é um viagem de mancal? 10 anos para casar. 10 anos pra casar. E como eu tava rodando em campo, então, quando eu não vendia nova, eu comecei a oferecer as usadas que eu tinha no negócio. E daí eu já consegui vender a primeira máquina. Mas E daí- vender sem tá pronta, tá? Aquela que tava lá nos fundos da empresa, Isso, essas máquinas aí. você vendeu. Eu vendi ela. Daí, E agora, o que eu a e gente ela, faz pra arrumar? acelerão. Final de semana, sábado, viajava, eu também trabalhava. Sábado de manhã, os dois cedinho lá. Abrir, tirar parafuso, tirar chapa. Troca Falei, rolamento. ok, tô aqui, faço, né? Porque era só uma ajudinha, né? Ia fazendo. Pintar, né? Quando pintar. Mas e daí, né? Aí era sábado, domingo, os finais de semana, aí não era mais vôlei, né? A gente tinha que vender, porque a gente vendeu a máquina e tinha que entregar. Tinha que entregar, fazer. Entendeu? E se a Resolve gente- agora. E se a gente contratasse alguém para fazer tudo isso, Não tinha sairia como pagar. cara e não teria como pagar. Sim. Então, vamos alguns finais de semana de marmitinha, porque daí o tempo para não sair. Aham.
E assim foi a gente começando a fazer as máquinas e vendendo. Nós vendemos uma máquina, vendemos 2, daí falei assim, ô, beleza, já pagamos as contas. Já comecei a pagar ele lá, entrou o dinheirinho pra ele lá. Ele falou, não precisa, não tem pressa. Mas eu comecei a pagar ele e foi indo e a gente começou a gerar desse formato. Aí eu falei pra ela assim, agora, Flor, nós temos que contratar alguém. Nós podíamos também ir pra um barracãozinho. Porque daí, como é que eu vou contratar alguém pra deixar ele na garagem? Sem cobertura, sem nada? Daí a gente foi atrás de um Daí a gente funcionário. pegou, na verdade, assim, o meu pai tinha um barracão na frente, né? Que era alugado. Que era alugado. Aí o cara tava saindo, daí a gente, né? Até meu pai já tinha, né? Falecido, né? Já nessa época. Mas daí eu falei com a minha mãe e tudo, falei, dá pra gente locar, e daí a gente começa, né? Então, assim, atrás era a parte administrativa, que ainda a gente trabalhava com Munk, por mais que meu pai tinha falecido, né? Tem um irmão que também ajuda. Aí era minha mãe, eu, meu irmão fazendo ali, e a empresa ali, e a gente foi, né? Eu fui me dividindo entre fazer. Já tinha uma parte, então nós temos que criar um CNPJ, né? Tipo assim, tem que arrumar o CNPJ, tem que começar a organizar. Vamos ter um funcionário que precisa, né? Porque assim, a parte do meu pai lá também, né? Eu já tinha, então, eu vim com essa bagagem e fui adaptando, né? Às vezes ele falava, mas nós temos que fazer isso, né? Mas tem que ser feito dessa forma, né? E eu dizia assim, olha, não adianta a gente começar uma coisa bagunçada. É claro que o empreendedor, quando a gente começa, a gente acha que, assim, é fácil. Que vai chegar ali, vai estar tudo é fácil. Tudo pronto. Mas não é. É difícil. Será que eu vou contratar um funcionário que eu preciso? O que eu tenho que dar de benefício? O que não? Não, mas né, o salário, o vale transporte, é onde o cara... Então, você vai começando a aprender, né, mais a fundo as coisas. Fazer uma nota. Tem que passar para o contador, eu não sei que imposto que vai, que imposto que não vai. Aí comecei, porque lá do meu pai era serviço, então era muito tranquilo de fazer. Mas quando é venda de produto, não. Outra, começar a comprar. Pô, a gente não tem, né? Como se diz, não tem carta branca em lugar nenhum. Então tem que abarganhar, né? Ligar, procurar peça e tal. Então vamos fazer o quê, né? Aí a gente começou, esse rapaz, né? Começou a trabalhar sozinho lá. Então eu ficava me desdobrando e fazendo os dois ali, olhando o cara fazer e tal, né? E começou a sair algumas maquininhas, né? Toda vez que ele tava, daí aqui, ele tava junto, ele ajudando a fazer. Que nem eu brinco assim, eu chegava, tinha horas que eu olhava assim, meu Deus, mas eu não sei, o que eu vou fazer? Eu não sei, essa máquina eu não conheço, eu conheço de Munk, né? Eu conheço dessas coisas, o que eu vou fazer? Aí a gente foi, né? Eu ligava pra ele, olha, o cara tá fazendo isso. Aí ele mandava vídeo, ele mandava, né? Às vezes foto de como era, porque algumas coisas, porque tava no tempo. Então, assim, a gente até tinha uma visão, mas e fazer como? O que tem que pôr? Então, Porque eu continuava fazendo as vendas, né? Eu cuidava da parte estratégica e venda. E aí a gente foi crescendo, aí saiu do barracão, daí tinha 200 metros quadrados, daí a gente falou, as máquinas são muito grandes, e a gente começou a fazer mais negócio. Então, isso facilitou também a negociação de máquina nova. Porque às vezes eu vendia máquina nova para o cliente, já pegava usada no negócio. Sim. Mesmo a indústria sabendo. Então lá eles sabiam que eu estava fazendo isso. Sempre foi carta aberta. Sim. Então, facilitava a negociação. Então, eu vendia nova, pegava a usada no negócio já, absorvia, reformava, só que as que eu reformava, eu procurava não vender na região onde tinha outros representantes. Eu sempre vendia lá para o Nordeste, que não tinha ninguém. Minas, Nordeste. E consequentemente, com essas vendas, a gente criou uma quantidade tão grande de máquinas vendidas lá fora, no Nordeste, que nosso maior foco hoje de venda é lá no Nordeste. Por causa disso aí, porque a gente focou o mercado lá para não atrapalhar a indústria aqui. Então a gente sempre foi bastante ético, né? Exatamente. Não quis atrapalhar o mercado aqui e tal, e quis conquistar uma das os coisas que a seus gente espaços. sempre conversou, né? Eu acho que para você empreender, para você ter uma vida coerente, para você ter tudo, né? Tipo assim, a gente almeja crescer, você tem que ser bem ético, tem que ser bem honesto. Eu peguei até o brinco, né? Às vezes, né? Vamos fazer conta a centavos. Aliás, não, a gente tem. Porque isso faz, tanto é que lá na frente o cara... Por que o cara ofereceu a máquina e não queria nem receber? Tipo assim, a gente levou tempo pagando. Porque uma hora eu queria... Olha, seu Vilmar, eu preciso pagar o senhor. Não, mas eu não... Eu falei, mas quando o senhor precisar, eu não vou ter esse dinheiro. Não tem problema, entendeu? Então, eu acho que disso a gente vai criando, né? Então, o mercado lá nosso, Nordeste, que hoje é a Bahia que a gente tem, a gente acabou até abrindo uma filial
futuramente, né? Nessa época a gente abriu, por quê? Porque daí os clientes de lá, a gente mandou as máquinas e os clientes não tinham os acessórios. Mas Precisava aí trocar. entra aquela parte que nós conversamos no início. Lembra que a gente estava falando sobre o carro? Não adianta você ter uma BMW se você não tem assistência técnica. O que Eu ia te aconteceu? perguntar sobre isso. A gente vendeu tanta máquina lá que a gente precisava ter um técnico lá. Então eu ia, geralmente. Então, às vezes, eu ia 4 vezes no ano para lá e ficava 15 dias fazendo manutenção. Eu falei assim, não, vou ter que criar uma estrutura. Aí eu falava para eles assim, ó, se não... até para venda de material, de reposição, lâmina de serra e tudo mais, material que usa, eu falei, por que se vocês não montam, vocês mesmos daqui, montam uma unidade aqui para vocês comprarem e distribuir? Ah, mas não dá, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou eu fazer, por causa desse aspecto que eu tava te falando do carro. Pode ser o melhor carro, a melhor máquina do mundo. Se você não tiver uma assistência técnica por trás, um pós-venda, ela não se sustenta. Sim. Daí nós resolvemos montar a filial lá na Bahia. Lá tem todas as peças de reposição, tem um técnico. Quando a gente manda a máquina, dá algum problema, ele vai lá e resolve. Eles nunca ficam na mão. E é por isso que foi crescendo. Cada vez mais vai crescendo por causa dessa... E vai continuar crescendo, porque com essa dupla, né? Enquanto um tá ali no comercial, tá tendo ideia, tá realizando, tá fazendo, a Andrea vai na retaguarda ali ajustando, arruma aqui, né? Consertando, legalizando tudo para ficar tudo redondinho. E tem um outro pulo do gato que aconteceu nesse decorrer do tempo. Depois que a gente... Então a SKI nasceu focada em reformar a máquina usada e colocar de novo no mercado. Só que chegou um momento que o mercado se saturou de máquina usada e máquina nova. Então o mercado retraiu. Retraiu, o que vai fazer agora? Mesmo desafio que aconteceu quando eu fui em Minas Gerais, que acabou a madeira de pinos, todo mundo teve que migrar para o eucalipto. Agora a gente está vivendo isso no mercado também. O mercado decaiu. Então são vários problemas que a gente está tendo. Tem que inovar. Então agora a gente já está mudando o perfil da empresa. Em vez de a gente ficar só comprando máquinas, reformando e colocando no mercado, a gente começou a inovar. Então a gente começou a inventar máquinas, que é uma coisa que o mercado está carente. Então está todo mundo acostumado a fazer o mesmo equipamento e oferecer o que tem na prateleira. Então o cliente precisa serrar madeira de eucalipto, por exemplo, e as toras estão cada vez... Quando eu falei para você, 6 anos a tora ficava madura de eucalipto. Hoje estão cortando com 5, porque as grandes florestas estão na mão das empresas de celulose e MDF. Então, com 5 anos, estão cortando. Eles não estão interessados com a madeira serrada. Então, a tora hoje está com diâmetro de 10 a 18 no máximo. E não existe nenhuma indústria no Brasil que está se preocupando em serrar essa madeira de 10 a 18. Todos os equipamentos... Mais fácil picar, né? Hoje eles picam essa madeira geralmente aqui no sul. Mas lá no Nordeste, eles são obrigados a serrar essa madeira. Porque não tem outra para eles serrarem. E não tem um equipamento para E não tem equipamento para isso. E aí, como a gente está inserido dentro do mercado, a gente desenvolveu equipamentos para serrar essa madeira, essa tora mais fina. Porque o futuro, na verdade, vai ser esse. Que ninguém quer esperar uma floresta crescer 14 anos para depois fazer o corte. A tendência é ela diminuir o corte, porque todo mundo quer um ciclo mais rápido, né? Para voltar o dinheiro para o bolso. E aí a gente desenvolveu, então nós estamos nessa outra pegada agora na SKI. O que você acha sobre essa sua jornada dentro do empreendedorismo por você estar sempre em campo? O quanto isso ajudou? E se você não tivesse, se você tivesse contratado alguém para fazer o que você faz e tivesse ficado no escritório, tivesse fazendo a parte mais gerencial, qual a importância dessa sua forma de atuação na história da SKI? Eu acho que isso é fundamental. Essa pergunta foi muito bem feita, porque no final das contas, esse profissional que vai em campo e olha realmente a necessidade do cliente é muito carente, né? Eu costumo dizer que todo cliente ele liga normalmente para você, nem ele sabe o que ele quer, o que ele precisa. Ele geralmente liga, preciso comprar uma multi para fazer isso, isso e isso. Eu falo, não, mas espera aí, o que você quer fazer de produto final? Então começa a pergunta ao contrário. Pergunta para ele, o que você quer fazer no final das contas? Aí eu sempre indico a melhor opção. Mesmo que eu não tenha o equipamento, eu falo para ele, você precisa disso, disso e isso. Aí você vai lá e cria o equipamento. Você precisa de um negócio que ainda não existe, mas espera 10 minutinhos que eu vou ali fazer para você e já te trago o equipamento que você precisa. É mais ou menos.
Não, e assim, Então, cada momento. vez que, assim, né, hoje até tem um cliente que pediu para nós para fazer uma máquina para cortar os pregos do pallet. Nunca fizemos isso, né? Ah, não, a gente faz. A gente monta. Por quê? Porque a gente vai atrás, a gente quer, que nem a gente falou, não é uma máquina A gente que adora gente desafios. tem, entendeu? Não é uma máquina que é nossa, que é esse ramo, assim, né? Que ali é o corte. Aqui é tirar prego do... Então, a gente vai fazer. A gente faz. A gente vai, né, montar. Ele tinha ele falou, ó, tenho essa, mas eu preciso uma outra que seja mais. A gente falou, ok. Até os nossos funcionários, né? Olha, fico, né, de cabelo em pé, olhando assim, né? Mas é sempre por isso que surgiu esse processo novo. Né? Então, a gente tem esse negócio também. O empreendedor, ele não pode também só ficar com aquele nicho de mercado, né? Tipo assim, hoje eu trabalho com aqui. Porque o mundo, né, hoje tá bem, amanhã não tá. Então, não é que você tem que variar por o A e o C, né, que são produtos diferentes. Mas dentro do A, a gente consegue ter outros nichos menores e se encaixar e trabalhar, né? Então, a gente falou que por pandemia, porque para nós a pandemia foi muito bom. Para muitas pessoas não foi. Por quê? Porque a exportação estava alta, né? Então, todo mundo queria máquina, assim, dá com o pé. Nossa. Então, são coisas assim que, né, a gente tem que aproveitar o momento, mas a gente também tem que saber que tem momentos que não vai ser aquilo. Então, como a gente vai continuar? Como que a gente vai pagar o meu colaborador? Sim. Os impostos? Como que a gente está em dia com tudo isso? O fornecedor, porque se eu não pagar o fornecedor, começa a travar. Então, assim, às vezes eles vêm, né? Eu falei assim, calma, deixa eu sentar, vamos olhar, ver se a gente tenha, né, o dinheiro para fazer isso. Então, assim, sempre muito bem pensado, mas sempre, como a gente diz, o empreendedor é medo, saber se vai dar certo. A gente brinca, né? Eu não tenho 2 filhas. A gente tem, hoje, mais filhos, porque a gente tem os nossos colaboradores. Porque a gente tem que pensar que o cara tem que pagar as contas, que não pode... Não é porque eu sou empresa, azar do meu colaborador. Não, eu tenho que pensar nele também. Porque se não tiver ele, eu não tenho como ter minha empresa. Sim. Então, as coisas rodam, então você fica... O medo sempre vai existir. Eu falo pra ele, no mesmo dia você ri, você chora, você quer Todo sair dia tem um voando. medo diferente. São medos diferentes. O empreendedor hoje é ter medo. Só que assim, o medo pode ser sanado muitas vezes do quê? Você ir atrás de estudos, você ir atrás de informações, pessoas, né, que tenham conhecimento. Então, eu acho que tudo isso nos ajudou. Inclusive, assim, de um tempo para cá, a gente fez curso, né, que nem o Mastermind. Cara, dali a gente cada vez vem mais crescendo, porque a gente vê assim, pô, que nem você falou, o que seria, né, da gente, né? Eu vejo, assim, que foi um 360 na nossa vida, né? Porque eu nunca imaginei, até um dia eu falei para ele, eu nunca imaginei que você ia falar assim, negociar, você haria 1 milhão, 2 milhões, né? Você fala em valores. Eu falei assim, quando você falava em 80, 10 mil reais, eu já ficava horrorizada. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Só que você vê que é um outro mercado, ok. Mas a gente não imagina o quanto a gente pode chegar. Acostume, já vai acostumando seu ouvido com bilhão. Isso. Bilhões. Receba. Sabe o que é muito interessante? A gente, infelizmente, estamos nos encaminhando para o fim dessa nossa conversa, que foi, nossa, sensacional. Eu anotei aqui uma lista de coisas que eu aprendi com vocês. E assim, quando você fala medo, eu não enxergo medo nessa trajetória. Porque assim, pode ser que existia um medo, mas a coragem de fazer acontecer foi muito maior. A coragem, o trabalho, a visão, a educação, fazendo uma síntese aqui, o quanto isso sempre foi muito importante. Lá do começo, você falou assim, minha mãe sempre falou que tinha que estudar. Aí a empresa falou pra você, olha, não vai dar. Você tem que trabalhar. E aí você vai lá e, né, dá um jeito, negocia e estuda e tá sempre buscando. Aí você falou, aproveitou os momentos de crise. Aí depois teve que voltar a estudar, aprender coisas novas. Até hoje, né? Até hoje sempre estudamos. buscando, porque não tem como você evoluir É mentalidade, né? e manter o mesmo conhecimento, né? Com o conhecimento que você tem, você sabe que você vai até um ponto. Isso. Dali pra em diante, como que eu faço pra chegar lá? Né? Então, assim, dos 10 mil aos 100, aos 200, você foi com o conhecimento que tinha. Aí depois, teve que adquirir mais conhecimento para ir para o 1 milhão. Agora, do 1 milhão para o 1 bilhão,
tem que, né? E aí a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai mudando também, vai evoluindo, né? Muito bom. E eu acho que hoje em dia também é muito essa questão da inovação, né? Igual você falou, tá, o mercado saturou. O que eu preciso fazer agora pra alcançar, né? Pra atender esse mercado, pra criar um novo mercado também, né? E esse setor que vocês trabalham é muito interessante, porque eu tava pensando na questão da sustentabilidade também, né? Sim. Porque as pessoas ficam, ai, nossa, tá cortando madeira. Só que em compensação, você não tá deixando máquina lá parada, né? Porque você pega essas Exato. máquinas e reforma. Porque senão quanto lixo a gente vai gerar também, deixando máquinas paradas e sempre criando novas, né? E Então, colocando meio que um uma ponto, coisa essas compensa. madeiras, tem que ser reflorestada. Madeira reflorestada. Né? Então, não tem os cortes de madeiras, né? Nativa, mas não, nós da SKI é tudo produto que vai para madeira reflorestada, porque não entra, né, até dentro do... Então, é uma reciclagem. Então, a gente diz que, né, essa sustentabilidade que você está falando, cara, então toda hora você está se sustentando da mesma coisa, né? Pega a máquina, traz aqui, tá, a floresta, né? Então, é muito legal esse processo. Muito bom. Agora, pra gente encerrar, caminhando pro final, queria que você compartilhasse. Primeiro, a Andreia, qual foi, nessa jornada toda, qual foi seu maior aprendizado? Alguma coisa que você possa dizer assim para quem tá nos assistindo? Talvez a pessoa esteja num momento ali do negócio dela, onde o medo, né, ou alguma outra coisa tá paralisando. E mesmo que vocês comentaram sobre medo, talvez o medo estava ali, mas o medo não paralisou vocês. A prova é, né, essa jornada toda que vocês contaram pra gente. Então, qual seria? Talvez não seja esse, ou algum outro aprendizado que você pode compartilhar com a gente. Na verdade, assim, eu coloco sendo que você tem que ter muita resiliência, tem que ter fé, família, né? Eu acho que, assim, todo esse composto de coisas faz com que você tenha melhores passos, né? Então, assim, você poder caminhar. Então, a gente caminha junto, a gente conversa. Então, são coisas que o empreendedor precisa. Conversar com as pessoas que estão, né? Que nem se realmente é casal ou não é. A nossa vida, a gente, né, conversa muito porque a gente é 24 horas juntos, né? Uhum. Então, mas nenhum cuida do outro. Tipo assim, aonde eu tô, onde... Não, eu tenho a minha função, ele tem a dele. A gente faz as coisas acontecer. Então, assim, a gente tem que procurar sempre olhar por um caminho onde as oportunidades apareçam. O medo vai dar sempre, né? Essa coisa. Mas eu acho que se a gente não tentar e não fizer, a gente nunca vai saber se esse medo vai passar. Então, acho que a gente tem que fazer, a gente tem que acompanhar e estar estudando, colocando as pessoas em conexão, chamando parceiros, indo atrás de pessoas que tenham mais conhecimentos. Não é feio você dizer, eu não sei dessa parte de imposto corretamente. Eu vou procurar um contador que faça isso. Então, você trazer para isso e fazer acontecer. Não tenha medo. Corre atrás dos objetivos, corre atrás dos sonhos que dá certo. Sempre com o pé no chão, né? A gente brinca, não foi de um dia para o outro que a gente hoje criou a empresa, né? Ah, tá. Então, a gente vem caminhando a cada dia. Muito bom. Sandro, compartilha com a gente. Qual foi o seu grande aprendizado? As pessoas não crescem porque elas às vezes ficam paralisadas por causa do medo. Eu acho que a gente tem que se acostumar com o desconforto, com o medo. Que medo todo mundo tem, em todas as áreas. Não tem como não ter medo. E eu costumo pensar bastante no seguinte. Eu tenho 49 anos agora. Eu penso assim, eu tenho quanto tempo mais de vida? 30 anos, se eu me cuidar bem? 40 anos? Talvez. 100. Isso passa... Viver até os 100, você tem 50, 70. Passa voando, né? Você para pensar, já acabou o ano, já estamos finalmente. Então, você pensa, poxa, eu tenho só mais esse tempo de vida. O que eu quero fazer nesse intervalo? Vim de trás para frente. Poxa, não pode ficar com medo de arriscar. Se não der certo, tenho mais 40 anos. Tá bom, mais 40 anos dá para trabalhar mais uns 15 anos, talvez. Então, eu vou arriscar, vou buscar melhorar e ter coragem e ter gente ao redor. Isso que a Andrea falou é pura verdade. Sempre quando eu vou tomar uma decisão e tudo mais, que eu sei que eu sou mais a parte estratégica da empresa, eu sempre procuro conversar com pessoas que já passaram por isso, que já estão acima de mim. Sempre vou junto dela
para ouvir a opinião dela, para saber o que ela acha, o que a gente pode fazer. Até porque ela é cúmplice. Tudo que acontecer comigo ou com ela, não se perca, ela vai responder. Então, a gente sempre troca figurinha e conversa bastante sobre isso. Eu acho até que é por isso que o nosso relacionamento é tão saudável, né? Porque a gente quase não briga, a gente vive bem em casa, na empresa e tudo mais. Eu acho que a mentalidade ajuda bastante também, né? Conversar, né? E as pessoas boas ao nosso redor. Isso é fundamental. Aquela história que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Isso é pura verdade. Pura verdade. Eu vivi muito isso e tenho plena convicção que... Tá aqui, né, o exemplo. Bruna, que está ao nosso lado, é uma das pessoas que também ajudam a gente a crescer, né? Não são tempos, né, de amizades, não são tempos de conhecido, mas assim que entrou já fez muita diferença. O Jairo, que hoje também, né, nos traz que a gente começou com um curso, né, do nada. Então, a Isa, que é a filha, que mesmo, né, a gente brinca, a gente já troca ideias, porque também é empreendedor, então... essas pessoas, né, agradecer, porque as pessoas que chegaram, a empresa que ele trabalhou, hoje a gente vai lá, né, o seu Paulo, porque vocês é um casal maravilhoso, porque vocês vão se dar bem. Então, ter pessoas, né, que são boas do seu lado. A gente costuma falar isso para os funcionários nossos também, inclusive. Tem muito jovem, a gente contrata jovens lá, e a juventude não está fácil de lidar. E a gente vive falando, olha, para você melhorar tua vida, para você melhorar, prosperar, você tem que se policiar com quem você anda, você tem que olhar, você tem que entender. Sim. Porque se você andar com uma pessoa ruim, você fatalmente vai ficar no meio termo ali também. Então, tem que procurar gente boa, gente mais evoluída que você, para você também crescer. Mas isso tudo diz respeito à mentalidade. E a mentalidade não é fácil de implementar, né? Nas pessoas. De um dia para o outro, né? Gente, muito obrigada, de verdade. Nossa. Obrigada mesmo. Foi uma aula, amei, que alegria receber vocês, que alegria ter essa história, né, de superação e de coragem compartilhada. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. E você que está assistindo, comenta aqui qual foi o momento da história que vocês mais gostaram. Coloca aqui que vocês vão ficar felizes de ver depois, né? Então, comenta aí, porque é muito legal essa participação de vocês. Isa, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também vocês por estarem participando. E é isso, né? Escutando a história dos outros, a gente sempre aprende algo. A gente sempre vê aonde a gente pode melhorar dentro da nossa própria história, né? Dentro da construção dos nossos objetivos. E eu quero agradecer aí pela entrevista. Na verdade, eu nem imaginei que eu tinha tanta coisa para oferecer no podcast. E foi graças a vocês aí, aos entrevistadores, que a gente conseguiu resgatar muita coisa que aconteceu na nossa vida. Que bom. Obrigado. E você tá devendo uma história pra gente ainda, hein? A do Pio. Essa a gente conta nos shorts, então. Nos shorts a gente conta por que o Sandro também é Pio. Né? No voleibol, todo mundo fala, você conhece o Pio? Não conhecem o Sandro. Eles não sabem, mas Sandro... Né? Como que chama? Vai chamar em casa, né? Se vai lá, como que eu vou chamar? Chama o Pio, mas será que a família sabe? A família inclusive é Pio. Tem a Andréia Pio, Sandro. Se você ficou curioso, então, para saber de onde vem o Pio, nos próximos dias, depois de postar esse episódio aqui, nos próximos dias vai ter nos shorts, a gente vai contar. Porque eu também tô curiosa, então a gente já vai saber que história é essa, né? Então, muito obrigada para você que ficou até aqui, espero que tenham gostado. Curta esse vídeo, que assim você conta pro YouTube que esse vídeo foi relevante, que foi bom para você e vai entregar para outras pessoas. Se inscreva no canal. Muito obrigada a vocês e até o próximo episódio.